Queridos irmãos e amigos, estamos diante da palavra de Deus para esse momento e o que pensamos nesta hora é a respeito de notícias. É chamado de manchete toda aquela notícia que impacta uma sociedade. E é uma disputa na mídia, os repórteres disputam seus espaços a fim de encontrar um furo jornalístico ou uma notícia a ser dada em primeira mão. E o que tem sido mais notificado neste período de 9 meses de isolamento social e de pandemia? O personagem mais famoso, mais falado nessa época, Covid-19. Isso assustou a humanidade e, em dado momento, trouxe desespero. Daí a pouco percebeu-se um certo sensacionalismo acompanhando isso. E descobriram que as pessoas ficavam angustiadas e deprimidas por causa de tanta coisa horrível que se falava. Certo é que até hoje não se sabe exatamente o que é isto e quais serão as consequências permanentes disto que estamos vivendo. Mas chegou um momento que as pessoas já se relaxaram, já estão mais à vontade, já não se preocupam tanto com os cuidados exigidos, porque já não se assusta mais com notícia a respeito de Covid-19. Mas aconteceu um fato que talvez as pessoas não estejam percebendo. As principais notícias do mês de dezembro. O que mais se fala no mês de dezembro? Qual é a notícia que está dentro de todos os lares neste mês de dezembro e que está ganhando do coronavírus? É sobre o nascimento de Jesus. No mundo inteiro, todas as atenções se voltam para a manjedoura, as casas estão enfeitadas, as luzes piscando, azevinho na porta, presentes sendo comprados, as lojas superlotadas, mesmo sendo necessário um distanciamento. As pessoas disputam o espaço e todos falam do Natal, todos se preocupam com o Natal. Toda a humanidade se une em torno de tal notícia. Jesus nasceu. Então Jesus é a manchete do momento. Tem 3 notícias a respeito de Jesus que ninguém pode esquecer, mas que nem todos sabem. E é disto que vamos falar para esta hora. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versos 10 e 11, assim. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Anunciou-se essa notícia no mundo da época, impactou aquela geração. É a boa nova, é a boa notícia, é a manchete do momento. Jesus nasceu, o Messias prometido no Antigo Testamento. A expectativa era geral e todos aguardavam, tanto os inimigos quanto os amigos, tanto aqueles que criam quanto aqueles que não criam, esperavam, sabendo que em dado momento Jesus nasceria. Então foi dada a notícia. Então a primeira notícia das 3 que mencionamos aqui, que nos referimos, é o nascimento de Jesus. Nasceu Jesus. Foi uma notícia que mudou aquela sociedade, que influenciou o povo daquele momento, e influencia até hoje. O nascimento de Jesus é a principal notícia do mês de dezembro. Os corações se unem, as famílias festejam, é um tempo inclusive de reconciliação, e as pessoas fazem trocas de presentes, almoços, jantares, é uma confraternização total, porque Jesus nasceu. Todos falam disso. Em muitos lugares isto é celebrado, fazendo belas árvores de Natal, presentes ali reunidos, e as pessoas contam histórias. São muitas as histórias contadas a respeito do Natal. Incluiu-se nessa história a árvore, chamada árvore de Natal. Incluiu-se nessa história o chamado Papai Noel, e é uma expectativa geral. Mesmo sabendo que Papai Noel não existe, todos aceitam e celebram isso e vivem na expectativa. E as crianças escrevem cartinhas para o Papai Noel que não existe. E os pais incentivam.
É assim que a sociedade vive, por causa da notícia do nascimento de Jesus. E é fato, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É esse o Jesus, o principado estará em seus ombros. Ele será o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o príncipe da paz. Jesus nasceu para mudar a história da humanidade, e esta história é assim celebrada. Paralelo ao nascimento de Jesus, a notícia do nascimento de Jesus, começou-se a celebrar a festa chamada de Natal. E em todos os lugares as pessoas celebram isso. Mesmo aqueles que não acreditam na palavra de Deus, mesmo aqueles que não acreditam em Jesus, celebram o Natal. É uma festa que virou secular, é uma festa ecumênica, pois une todas as crenças. Todo mundo acredita e celebra o Natal. Mesmo aqueles que se dizem cristãos, evangélicos, celebram o Natal. E todas as casas estão hoje enfeitadas de verde e vermelho, e tem luzes piscando em todas as casas. São todos cristãos e fazem essa celebração, o Natal. Então, o Natal chama muito mais a atenção do que o menino que nasceu. A atenção se volta muito mais para o Papai Noel que traz presentes do que para o Jesus que nasceu para ser o Salvador do mundo. As crianças ficam atentas, sabendo que vai ganhar presente. Toda criança fala que vai ganhar presente e acaba ganhando. Por que será que as pessoas dão presente no Natal, hein? Quando é que as pessoas vão abrir os olhos e acordar para a realidade? Aí alguém pode perguntar, mas é errado dar presente no Natal? Olha, o que as pessoas fazem, elas devem continuar fazendo, que façam à vontade. Mas quem quer seguir o Jesus precisa prestar atenção no que está acontecendo. Está havendo uma substituição. A festa Natal tem sido mais importante do que o nascimento de Jesus, que veio para salvar o mundo. E as crianças estão sendo iludidas com essas informações, porque os pais não querem ensinar a verdade para as crianças. Então, a primeira notícia, e essa que impacta o mês de dezembro, é o nascimento de Jesus. E a festa paralela é o Natal. E as pessoas se desviam para essa festa e se esquecem do Senhor da festa, se esquecem de Jesus. Outra notícia a respeito de Jesus, e que impactou o mundo da época, foi a sua morte. A sua morte. Em 1 Coríntios, capítulo 5, capítulo 15, verso 3 e 4, diz: esta é a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, que Jesus Cristo foi sepultado por causa de nossos pecados e que Jesus Cristo ressuscitou por causa de nossos pecados. Esta é outra notícia impactante a respeito de Jesus, que as pessoas também conhecem, e as pessoas vivem isso e celebram isso. Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades Ele tomou sobre si. E assim veio a esperança de uma reconciliação com Deus por meio do sacrifício de Jesus. Era necessário que um morresse por todos, e Jesus foi este, que deixou o seu trono na glória, encarnou, se tornou semelhante aos homens, e foi morto na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. A ressurreição de Jesus é outra grande informação a respeito de Jesus Cristo. O mundo daquela época parou por causa desta morte e ressurreição de Jesus. Foi um impacto tremendo naquele instante, e até hoje esta notícia envolve a humanidade. E então, quando vai chegando uma ocasião específica, o povo criou e começou a celebrar uma festa, a Páscoa. Então observemos que celebra-se a Páscoa dizendo que Páscoa é a ressurreição de Jesus. Desvia-se a atenção do sacrifício que tira os pecados para uma celebração. E esta festa, Páscoa, envolve o mundo inteiro, envolve todos os religiosos. É também uma festa ecumênica e desvia a atenção do que é essencial, a ressurreição de Jesus. E aí, para a Páscoa, aparece a história do coelho da Páscoa. Aparece uma série de fenômenos e práticas que as pessoas fazem, desviando de Jesus para a festa. Em todos os lugares as pessoas celebram Páscoa. Em todos os lugares as pessoas celebram Páscoa. E nas escolas as crianças se enfeitam de coelho, as crianças recebem chocolate, é uma distribuição total. Todos os religiosos praticam isso. Todos os religiosos vivem isso. Mas tem que perceber o que está acontecendo.
Estão desviando a atenção do povo do que é essencial, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu e ele ressuscitou e ele está vivo para sempre. Mas as pessoas se esquecem da notícia principal e entram para o caminho da festa. A outra notícia que temos na Bíblia a respeito de Jesus, nós encontramos em Atos capítulo 1, verso 11. Depois da sua ressurreição, Jesus aparece a seus discípulos e ele apresenta as últimas partes do treinamento e ele sobe aos céus. E é declarado no capítulo 11 de Atos 1. Assim como ele subiu aos céus, ele voltará. Essa é a terceira notícia a respeito de Jesus e desta as pessoas se esquecem. Não se fala muito a respeito disso. As pessoas ficam a imaginar que agora acabou. Jesus nasceu, Jesus morreu e ressuscitou e acabou. Não, ele voltará. É uma notícia também muito espalhada, mas as pessoas não compreendem bem isso. Vivem com muita dificuldade a respeito disso. E a festa relacionada à ressurreição não emplacou. São poucas pessoas que se lembram da festa. É chamada a festa do Advento. E em muitos lugares celebram isso. E existem até igrejas, religiões chamadas adventistas. E uma ênfase ao advento do Mestre. Fala-se do advento como se fosse uma notícia filosófica. Mas é a volta de Jesus. Essa é outra notícia. Jesus voltará. E as pessoas ficam a pensar, como pode ser isso? E não se preocupam. E muitos pensam que Jesus voltará a viver na terra. E até contam histórias sobre isso. Nada disso. A volta de Jesus será marcada pelo toque da 7ª trombeta, em dado momento, na plenitude dos tempos, ou seja, num tempo adequado, quando todos os sinais se cumprem, a 7ª trombeta toca nos céus, e Jesus vem nas nuvens, e ele recolhe a sua igreja, porque a nossa vida não é aqui, o nosso reino não é deste mundo, e na eternidade com Deus. Então ele virá para recolher os seus discípulos, e não os religiosos. Ele vai chamar a si os seus discípulos. Então Jesus voltará. Essa notícia precisa ser dada, porque ela já não é mais uma manchete. As pessoas nem falam a respeito disso. Tem muitas dificuldades para compreender isso. Mas Jesus voltará. Só que as pessoas não acreditam nisto. Mesmo aqueles que se dizem seguidores de Jesus, não acreditam muito, não. Por isso que continuam vivendo indiferentes às instruções da palavra de Deus, indiferentes aos compromissos da palavra de Deus. Está escrito na Bíblia que nós temos que viver a cada dia assim, como se Jesus voltasse hoje. Temos que andar vigilantes, preparados. Não podemos nos distrair com as propostas deste mundo, com as festividades deste mundo. Nós precisamos servir a Deus. Primeiro é o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Então a volta de Jesus é uma grande notícia. Ele virá e ele vai recolher os seus, e depois ele virá estabelecer o seu reino milenar. É preciso ficar atento a essas 3 notícias. Não se pode parar somente na primeira. Jesus nasceu, vamos celebrar. E todos celebram, mas esquecem que o menino Jesus já cresceu, já cumpriu o seu ministério, e agora ele prepara a salvação. E para garantir a salvação, ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim garantindo vida eterna, porque assim como Jesus ressuscitou, todos ressuscitaremos. Num momento certo, todos vão ressuscitar. Então é preciso se lembrar dessa notícia, não se esquecendo da próxima notícia: Jesus voltará. Amém. Isso acontecerá num tempo como este que estamos vivendo, num tempo como este que as pessoas estão acuadas dentro de casa, as pessoas estão assustadas com os fenômenos que envolvem a humanidade, com essas notícias catastróficas que se dão a respeito do coronavírus, com essa dificuldade de convivência e relacionamento. Tudo isso marca o momento da volta de Jesus. No abrir e fechar de olhos, tudo vai acontecer. Queridos irmãos, queridos amigos, temos que pensar nessas 3 notícias o tempo todo e viver o dia de hoje como se fosse o último, porque Jesus nasceu, ele cresceu, morreu e ressuscitou, e ele voltará para recolher os seus seguidores. E você que ouve esta mensagem agora, onde você se enquadra nisto? Quem é você diante das informações a respeito de Jesus? Como estas notícias movem o seu coração?
Não é hora de tomar uma atitude e começar a segui-lo fielmente, apesar das muitas dificuldades? Pois a Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, e somos todos pecadores. Mas é aí que está o valor da vinda de Jesus, é que Ele nos perdoa de todo o pecado e nos garante vida eterna. Por isso Ele morreu e ressuscitou, e Ele há de recolher os seus escolhidos, como vimos. Então, é hora de arrepender-se dos pecados, é hora de sair da festividade para a essência do nascimento de Jesus. É hora de nascer de novo, através de uma decisão de fé, seguir a Jesus, ser seu discípulo e viver para Ele conforme a proposta. É por isso que esta igreja existe nesse lugar, para ensinar a palavra de Deus, para treinar discípulos, para conduzir todos à salvação, e vamos cumprindo esta missão. Mas em dado momento, esta igreja desaparecerá daqui. Em dado momento, esta igreja não existirá mais aqui. É quando a trombeta tocar, esta igreja será recolhida à presença do Pai. Então não vai adiantar muito as pessoas correrem à procura, porque passou a oportunidade. Por isso o tempo é hoje, enquanto você ouve a palavra de Deus, enquanto você pode compreender, enquanto você pode receber essas notícias, abra o seu coração para Jesus. Apresente-se à igreja para receber treinamento, para viver como discípulo de Jesus, que amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Deus chama ao arrependimento, para a salvação eterna da vida de todo pecador que nele crê. E esperamos que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, a viver a sua palavra, a seguir a Jesus com toda a fidelidade. Esse é o propósito do Senhor, que Ele nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Abra o seu coração. Gostaria de tomar uma decisão hoje? Gostaria de mudar de vida hoje? É por Jesus. Primeira notícia, Jesus nasceu, é Natal. Segunda notícia, Jesus morreu e ressuscitou. E por último, Jesus voltará. É preciso, portanto, tomar uma decisão hoje, porque as duas primeiras notícias já se cumpriram. E a terceira notícia vai se cumprir a qualquer momento. Precisamos ficar prontos na presença do Pai Celestial. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em oração. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Comece a seguir a Jesus hoje. Não simplesmente como um religioso, mas como um discípulo do Senhor, a fim de obedecê-lo fielmente. Oremos. Pai querido, nosso Deus eterno, na Tua presença nós agradecemos pelo Teu amor que nos cobre, por Tua presença que nos sustenta em todas as coisas. Para esta hora de culto, Deus, agradecemos porque a Tua palavra alimenta a nossa alma e que o Senhor estenda as mãos para abençoar a todos que ouviram a Tua palavra agora, a todos que participaram deste culto. Que o Senhor faça uma obra muito especial em cada coração, de maneira que cada um tome a decisão necessária, conforme proposto nesta ocasião. Aceita-nos, Deus, estenda a Tua graça sobre todos os ouvintes e desperte a todos para assumir um compromisso com o Senhor, como discípulo de Jesus, enquanto há tempo, querido Deus, para que ninguém seja surpreendido no momento em que o Senhor há de recolher a Tua igreja. Abençoa-nos, Deus, sustenta-nos com a Tua palavra, abençoe todas as famílias ao nosso derredor, todos os nossos vizinhos, todos os participantes desse culto, que sejam agraciados pelo poder do Senhor se manifestando e atendendo às necessidades de cada um, conforme Teu bom propósito. Nós oramos com ações de graças, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.